tempo. Para muitos, é um aliado. Para outros, é um vilão. Qual é a diferença? Em média, vivemos 78 anos. O que fazemos nesse tempo? Especialistas afirmam que, sem interrupção, dedicamos 17 anos ao trabalho. Passamos 6 anos estudando, 9 anos na internet e 4 anos no trânsito. Também realizamos atividades biológicas, como os 28 anos que passamos repondo energias, 4 anos para o consumo de alimentos e 2 anos para cuidados pessoais. Para a família e o lazer, 8 anos. E para Deus, sabe quanto tempo passamos com Ele? Apenas 1 ano. Quais são as suas prioridades? A diferença está em você. Feliz sábado, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, e nesse dia tão especial separado para todos nós, o sábado do Senhor. Hoje nós temos a nossa querida Cese, que vem trazer a mensagem de hoje, desses 10 dias de oração. Bom dia, Cese, seja bem-vinda, saudades. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos, todas as irmãs e os irmãos que estão aqui nessa sala. Eu também estava com muita saudade de compartilhar a palavra, né? Em janeiro foi bem corrido o meu mês, né? E eu fiquei esse mês inteiro sem trazer a compartilhar a palavra, né? Eu estava com muitas saudades. E Cese, nada mais propício do que você falar hoje sobre a mensagem que é sobre missão. Então, quem tem aí todos os argumentos sobre missão, Deus escolheu hoje. Amém. Pois é, Deus é extraordinário. E assim, missão, né? A oração. E eu tô com um texto aqui, assim, que eu falei, Senhor, eu preciso encaixar esse texto, porque a gente precisa entender que o Deus Todo-Poderoso é Ele quem guerreia as nossas guerras. E nós não temos que temer o futuro, a menos que a gente esqueça o que Deus fez no passado, né? Então, assim, o texto principal, né, aqui da missão de Deus e a oração, é um dos meus textos favoritos. E eu gostaria de orar com as irmãs, com os irmãos, antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus. Eu vou me ajoelhar e se vocês quiserem, né, puderem também se ajoelhar, vamos fazer isso. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, Senhor. Aqui na sala da consagração, nas primeiras horas dessa madrugada, para te buscar, para buscar a tua face. Senhor, neste momento eu imploro ao Senhor, não permita que saia nenhuma palavra da minha boca sem que seja coordenada pelo céu. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu amo a missão. O Senhor sabe o quanto eu tenho me dedicado à missão. Mas eu quero que o Senhor possa me usar nessa manhã. Usar, quem sabe, Pai, para motivar alguém a entregar a vida a Ti. Porque não tem nada que nos traz mais alegria, felicidade, do que a missão, do que viver para Ti. E eu
agradeço ao Senhor pelo chamado. Eu agradeço ao Senhor por não ter desistido de mim, por ter esperado. E é o que eu lhe imploro, Senhor, é que o Senhor me use nessa manhã. Que o Senhor tome a minha mente, o meu coração, os meus lábios, as palavras. Eis-me aqui, Pai. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Encha-nos do teu Espírito para que possamos transbordar. Porque quando estamos cheios, transbordamos. Mas se estivermos meio vazios, não tem como transbordar. Nós queremos transbordar por ti, Pai. Porque sabemos que o tempo que nos resta é muito pequeno. E é um tempo de viver para ti. Alerta-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu gostaria que vocês pudessem. Eu estava até com vontade de ligar a câmera aqui, mas, nossa, eu não sei nem como está meu cabelo. Então eu acho que eu vou ficar de câmera desligada mesmo. Peraí. Não, liga, Cezinha, estamos com saudade. É? Então tá, peraí. Porque, assim, 5 horas da manhã... Peraí, deixa eu ligar aqui, então, peraí. Peraí. Tá bom? Tá linda. Nossa, o olho tá muito inchado, mas tá bom. Então, olha só. Eu queria ler, então, a palavra do Senhor com vocês. Atos 1, verso 8, que diz aqui: mas recebereis o poder. Vocês sabem que Pedro, no contexto aqui onde Jesus fala esse verso, Pedro, ele estava ali perguntando para Cristo assim: ei, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que o teu reino será estabelecido? Porque Pedro, ele queria entender quando é que o reino de Jesus seria estabelecido nessa terra. E ele estava ali, assim, querendo saber a data de Jesus. Olha, isso é importante, Pedro, mas isso não é para esse momento. O momento principal. Então, Jesus estava focando os discípulos no batismo do Espírito Santo. E ao focar os discípulos no batismo do Espírito Santo, ele diz então: Pedro, o mais importante agora, porque Jesus ficou 40 dias focando os discípulos no batismo do Espírito Santo, porque ele iria e ele enviaria quem? O Consolador. A maior necessidade deles era o Espírito Santo e a maior necessidade nossa é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos como fazer a obra, porque é Ele quem faz por nós. É Ele quem guerreia as nossas guerras. E nós precisamos entender que a maior arma que nós temos é a oração. E nesse contexto aqui, eu preciso compartilhar com vocês 2 Crônicas 32. Porque eu estava meditando essa palavra, estudando essa palavra, e essa palavra é tremenda para o poder da oração. Então, a maior arma que nós temos é a oração. E aqui diz então, né? Então aí Jesus diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo
que há de vir sobre vós, e semeareis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, sabe o que Jesus está dizendo para eles aqui? Ele está dando até o caminho por onde nós devemos começar. Então, ele diz assim, ó, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e semeareis testemunhas. Então, nós recebemos o poder para quê? Para serem testemunhas. Qual é o nosso papel nessa terra? Nós somos testemunhas de Jesus, e nós receberemos o poder para sermos essas testemunhas de Cristo. Então, nós temos o poder do Espírito Santo para falar dele, para falar do seu amor, para mostrar a grandeza dele. E ele diz assim, olha, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Então, primeiro nós começamos com os de dentro. Primeiro nós começamos a falar para a nossa família. Depois você vai ali para aqueles que já aceitaram a Cristo. A Judeia, a Samaria, são outras religiões. E você vai ali falando do Deus verdadeiro. E depois que você passa, então, família, ali, os mais próximos, os amigos, e aí você vai para os que já são da fé, os que já aceitaram a Jesus, e aí depois você passa para onde? Para o mundo. Então, esse texto, ele nos dá o caminho, porque muitas vezes a gente quer alcançar o mundo e não alcança os que estão próximos, os que o Senhor coloca aqui à nossa volta. E nós precisamos, então, seguir o conselho de Jesus. E um outro texto que nos diz aqui, no dia de hoje, é: o Senhor lutará por vocês. E quando eu li este texto, me fez lembrar desse texto que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então, quem é que guerreia as nossas guerras? É o Senhor. É Ele quem tudo pode. É Ele quem guerreia as Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Aquele que chama é fiel e fará isso. São textos extraordinários. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 31 e 32. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Cristo cumpre todas as coisas. E eu quero agora dar uma pausa aqui na nossa revista e quero mostrar para vocês. Podem abrir comigo a Bíblia de vocês em 2 Crônicas 32. E eu ouvi esse sermão com uma experiência que mexeu muito comigo. E aí eu fui mergulhar, né, na palavra do Senhor. Nós precisamos ir fundo para entender os contextos da palavra do Senhor. E eu quero contar algumas experiências de missão, mas preciso mostrar para vocês esse texto. Então, aqui, o contexto aqui de 2 Crônicas 32
é um contexto. Nós sabemos que o rei Ezequias, ele alegrou muito o coração do Senhor, porque ele estabeleceu as festas, ele reinaugurou o templo, ele fez a limpeza que ele precisava fazer. Ele foi um homem, assim, muito próspero espiritualmente. E ele tinha um coração nas coisas de Deus. Então, quando você vem aqui para 2 Crônicas 32, o verso 1 diz assim: depois destas coisas. Depois de quê? Que coisas? Então, se você pegar aqui no verso 20, olha só, do capítulo 31, verso 20, diz assim: e assim fez Ezequias todo Judá, e o fez o que era bom, reto e o que era verdadeiro. Então, assim, eu tô sem o meu óculos, mas assim, eu tô com a letra grande, mas não tem como pegar. Então, olha só, este homem, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção, fez o que era bom, o que era reto e o que era verdadeiro. Isso são 3 características que um missionário precisa ter: bom, reto e verdadeiro. E o rei Ezequias tinha essas 3 qualidades, que aos olhos do Senhor, o Senhor se alegrava. E aqui diz assim, olha: perante o Senhor, o seu Deus. Então, essas 3 coisas Deus espera de um ser humano. E principalmente dos seus filhos, daqueles que... Porque você sabe que quando nós nascemos no reino de Deus, nós nascemos como missionário. Nós precisamos nascer como missionários. E nós precisamos ser os missionários do Senhor. Deus precisa dos seus embaixadores aqui nessa terra. O inimigo, ele tem os seus filhos como cavalos. No mundo espiritual, onde alguém se dedica a vida a Satanás, eles são cavalos. Literalmente. Eles têm as sessões e ele monta. E as pessoas viram cavalos. E assim, por exemplo, se vão passar numa encruzilhada, eles precisam, se a pessoa é um cavalo, ela precisa pedir permissão. Se não pede permissão, aí os demônios, porque você sabe que o demônio, ele trabalha em pelotões. Então, os demônios, que são os que trancam as ruas, né, as encruzilhadas, quando ele passa ali sem pedir permissão, porque ele é um cavalo, acontece um acidente. Agora, sabe como Cristo nos chama? De embaixadores. Parou para pensar nisso? Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Embaixadores são as pessoas mais importantes. Então, lá nos Estados Unidos, tem a Embaixada do Brasil. Então, são brasileiros que estão ali respondendo: nós somos embaixadores do céu. O rei Ezequias, apesar de ser um rei, ele foi um embaixador de Cristo. Porque ele fez o que Cristo gostaria que ele fizesse ali. Ele faz toda a limpeza no templo. Ele restabelece e ele chama as pessoas a doarem para o Senhor. Então, depois, diz aqui no verso 32, verso 1, depois destas coisas, depois de quê? Depois de uma prosperidade espiritual muito grande. Porque Jerusalém, eles estavam com o coração no Senhor, com o coração voltado para o Senhor. E o rei Ezequias é quem trouxe o povo. Trouxe o povo para adorar a Deus, para trazer as
os bens para o Senhor. E eles estavam vivendo essa prosperidade espiritual muito grande. Então, assim, olha, vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe estava resolvido contra Jerusalém. Sabe, nós sabemos que, vocês sabem quando que houve a divisão das tribos? Houve as divisões das tribos, só 3 reis governaram as 12 tribos juntas: Saul, Davi e Salomão. Então, quando Salomão morre, seu filho sobe ao trono, e quando seu filho sobe ao trono, ele aumenta os impostos e há uma divergência, e Jeroboão, que era capitão de Davi, eles fazem ali uma guerra, e as tribos se desfazem. 10 tribos fincam sua capital em Samaria, e 2 tribos continuam ali em Jerusalém. E aqui nesse momento vai se dividir e vai existir o reino do norte e o reino do sul, de que fala o profeta Daniel, Apocalipse. Então, a Bíblia, ela passa a ser dividida em 2 reinos, norte e sul. Então, essas 10 tribos que vão, na verdade, para Samaria, que ficam ali, e que Jeroboão agora é o seu líder. Jeroboão é o líder, é isso mesmo. Eles são o reino do norte. E Roboão continua ali em Jerusalém, e agora é o reino de Judá. Então, reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. Israel vai com as 10 tribos, porque Efraim, ele era o filho, né, quando Jacó, ele troca as bênçãos, ele dá ali a bênção da primogenitura para José, que ele dá ali para José, tomando seus filhos, Manassés e Efraim. E Manassés, ele tinha essa bênção da primogenitura, que é a primeira primogenitura. Se você pegar 1 Crônicas 5, os primeiros versos ali vai mostrar que Judá foi poderoso, que Rúben, mas a primogenitura foi dada a José. Então, quem era o primogênito? O pai dava a primogenitura, ele podia levar o nome do pai. Então, Israel fica ali nas 10 tribos. Só que o que acontece? Aquelas tribos não estavam com o rei Ezequias, diz aqui a palavra de Deus. Eles não estavam bons, nem retos e nem verdadeiros. Porque eles começaram a trazer imagens, idolatria. E esse povo foi levado cativo pelos assírios no ano 722. Então, no ano 722, eles vêm e levam todas as 10 tribos cativas. Não se sabe onde estão as 10 tribos, porque eles foram levados cativos. Quem é que governava nesse momento? Quem tinha o governo, era o maior governo, eram os assírios. Depois que nós vemos o cativeiro do ano 605, da Babilônia, e eles vêm e buscam agora o reino do sul, o reino de Judá. Mas você percebe que só em 605 que Deus usa uma nação para corrigir seu povo e usa o seu povo para corrigir uma nação. E Deus vai permitir que o reino de Judá eles sejam levados cativos só no ano 605, mas as 10 tribos foram no ano 722, e eles vão todos levados cativos. Então, veja no contexto aqui, o rei da Síria, ele conquista as 46 cidades fortificadas. Essas cidades eram fortificadas. E a Síria conquista as 46 cidades. Só faltava quem? Só faltava Jerusalém. E, Cesiane, o que isso tem a ver com a missão? Vocês vão entender o que isso tem a ver com a missão, porque aqui nesse texto vai mostrar o poder da oração. E nós não podemos ter uma missão sem oração, uma missão sem confiança. Se nós fazemos a obra de Deus despreparadamente, o inimigo vai nos cercar, ele vai nos usar, e nós vamos cair. Porque a arma para fazer uma missão é a oração.
E esse povo aqui, olha, as 46 cidades fortificadas, Senaqueribe tinha conquistado. Senaqueribe, o pai dele foi um rei muito mau. E Senaqueribe foi um dos reis mais malignos da Síria. Os carros dele, as rodas dele tinha lâminas. Então, onde ele saía e onde os carros passavam, cortavam as pessoas, estraçalhavam as pessoas. Então, esse rei foi muito mau. E agora esse rei chega e ele quer atacar Jerusalém. Presta atenção. Só que quando esse rei, Ezequias, vê esse contexto, o exército sitia Jerusalém, o exército de Senaqueribe, e eles estão ali sitiando, e eles começam a ir para os muros, eles começam a gritar, eles começam a blasfemar. Você imagina você como missionário e recebendo todos os ataques do inimigo. E você está recebendo todos os ataques, porque aqui esse povo estava recebendo todos os ataques. Mas esse povo nos ensina o que nós devemos fazer. E agora, o rei Ezequias, no verso 7, diz assim: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há muito maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. O que a revista no segundo verso diz? O Senhor lutará por você. Fiquem calmos. É o Senhor quem guerreia as nossas guerras. E aqui o rei Ezequias está dizendo: o Senhor é quem guerreia as nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo estava apavorado, o povo estava com medo. Prestem atenção numa coisa: quando a Bíblia nos diz algo pela primeira vez, é porque é muito importante. Porque está aqui na palavra. Você sabe que a Bíblia é o resumo de 6.000 anos dessa terra. Aqui está o resumo, aqui tem as profecias, aqui tem tudo. Então, você está aqui, e olha, a Bíblia não é um livro, como, por exemplo, é o livro ali de Flávio Josefo, que é desse tamanho. A Bíblia, ela é um resumo, ela é um suprassumo. Então, as vírgulas são importantes. Quando a Bíblia diz uma vez, preste atenção, quando a Bíblia diz 2 vezes, é como se Cristo tivesse grifando. Prestem atenção. Sou eu quem guerreio as suas guerras, sou eu que pelejo por vós. Vocês precisam confiar em mim, vocês precisam ser missionários, mas quando o mal vier, porque quando às vezes nós somos missionários e nós somos tentados pelo mal, nós já queremos desistir. Quantas pessoas dizem assim, eu vou dizer para vocês que eu fui uma pessoa que disse para o Senhor: Senhor, ser missionário é difícil demais. É muito ataque. Porque você entra na brecha pelas pessoas. E eu não quero mais te servir. Eu quero te servir da forma como eu me servia antes. Aquele relacionamento com Deus, fazendo da igreja um clube social. Eu queria voltar para essa vida. Com os primeiros ataques. Por quê? Porque não tinha uma vida de oração. Porque se você tiver uma vida de oração, você vai entender que quem guerreia as suas guerras é Deus. Então, quando a Bíblia diz 3 vezes, é uma seta. É como se Deus estivesse mostrando de ouro aquele texto. E esse texto que diz assim, que muito mais são os que estão conosco dos que estão com ele, a Bíblia diz 3 vezes. Dizem em 2 Reis, diz ali Eliseu, quando Geazi chegou e disse assim, o exército. Eliseu viu espiritualmente os anjos, o exército de anjos. E Eliseu diz, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele.
Lá em Isaías 37, Isaías diz, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E agora aqui, o rei Ezequias, o que ele diz para o povo? Diz para toda a multidão, olha assim, não se espantem por causa do rei da Síria, e nem por toda a multidão que está com ele, porque há muito maior conosco do que com ele. E essa é a certeza que o missionário precisa ter, essa é a certeza que nós temos que ter como filhos de Deus, que é o Senhor quem guerreia as nossas guerras. Eu quero contar uma história para vocês. Eu me esqueci o nome da cidade, da França. Eu anotei, depois eu posso subir rapidinho e volto aqui e falo o nome para vocês. É uma cidade da França. E foi num contexto do nazismo. Hitler, o Holocausto, matando judeus. E o pastor ali daquela cidadezinha da França, ele diz para todos ali, hoje tem 3.000 habitantes. Então, naquele tempo, devia ter muito menos, devia ser um vilarejo mesmo. E o pastor André e a sua esposa Magda, ele então faz uma convocação para aquela cidade, para que todos pudessem ser missionários, para que todos pudessem entregar a vida ao Senhor, confiar nele, e que é ele quem peleja as guerras. E ali, aquele pastor diz, todos os judeus que baterem a nossa porta, nós abriremos e não temeremos o exército de Hitler. Mas nós ajudaremos esse povo. Nós esconderemos esse povo nas nossas casas. E nós vamos ver Deus guerreando as nossas guerras. E aquele povo foi chamado à oração. E eles começaram a orar. E eles começaram a clamar toda uma cidade. E agora, os judeus começaram a bater as portas. Cada casa recebeu 5, 7, porque a história diz que foi entre 3.000 a 5.000 judeus foram abrigados ali. Crianças de colo foram abrigadas. Imagina você ter um contexto, aqui na minha casa nós temos, sou eu, meu marido, meus 2 filhos, e a minha mãe mora aqui na parte de baixo. Imagina na nossa casa, por um período muito grande, porque não foi por uma semana, você receber 5, 7 pessoas na sua casa, abrigar, e eles abrigaram. E o exército de Hitler veio e batia nas casas. Chegou na casa do pastor André e disse, cadê os judeus que vocês estão escondendo? E ele diz, eu não conheço judeus, eu conheço seres humanos. A resposta dele foi uma resposta com muita sabedoria. Ele dizia, eu não conheço judeus, eu conheço seres humanos. E esse povo escondeu. O exército, eles invadiam as casas, eles procuravam e eles não viam os judeus. Deus colocou os judeus como invisíveis aos olhos daquele exército nazista. Essa história é real. A placa dessa cidade, Lígia, você tem como até... é só você colocar a placa dessa cidade, chama-se Terra de Justos. Quando você chega na cidade, tá essa placa, Terra de Justos. Okay. E aí o nome da cidade, coloca assim, cidade da França que abrigou os judeus, e a placa tá Terra de Justos. Você sabe o que é ser justo? Justo é ser justificado em Cristo. E aquele povo foi justificado em Cristo. E aquelas pessoas salvaram todos os judeus que eles abrigaram. Se você ler, não tem explicação. A história
é real. Essa história que eu estou contando para vocês é real. E não, eles não conseguem achar uma solução. Porque nenhum judeu foi visto. Porque aquele pastor chamou aquele povo a orar e não temeu o exército inimigo. Tempos, quando tudo se acalmou, quando todo o holocausto, quando aquilo acabou, aquelas crianças foram entregues à família, já com 7 anos, com 4 anos, e vai contando os relatos de que aquele povo foi salvo, o povo de Deus. Uma cidade inteira foi missionária. Não temeu, não temeu. Gente, prestem atenção nessa história que eu estou contando para vocês. O exército de Hitler era um exército poderoso, mau. Aquela cidade, aquelas famílias, elas colocaram a sua pele em risco para salvar pessoas que eram desconhecidas. Você está disposto a fazer isso para Deus? Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo essa semana. Liginha, eu vou te mandar um áudiozinho, assim, só para você colocar aqui pra gente, bem pequenininho. Essa semana a minha Estherzinha adoeceu. E eu passei uma noite com ela, sem dormir. E hoje eu sou missionária na minha casa, nos presídios, e minha rotina voltou ao normal. E eu faço os tratamentos naturais. E tem um alemão que ele era ateu, esposo de uma amiga. E o sonho dela era ver ele com o coração no Senhor. E eu fui para Rondônia em missão. E ele participou todos os dias da semana de oração ali. Todos os dias. Gente, a experiência que eu vivi em Rondônia, eu convido vocês, todos vocês, a viverem assim. Foi a primeira vez onde eu aliei uma semana de oração com os tratamentos naturais. E eu atendi as pessoas durante o dia com massagens, escalda-pés e os tratamentos naturais. E eu ia atendendo as pessoas, porque eu expliquei para elas sobre o poder da oração, sobre o poder do toque, né, da atmosfera. E ali, todos os dias, 7 pessoas, eu atendia 3 de manhã, 4 da tarde, 4 de manhã, 3 da tarde. E atendendo as pessoas. E comecei também a cuidar do esposo dela. E ele começou a ir à igreja todos os dias, todos os dias. Ele era ateu. E aí nós voltamos para Belo Horizonte e eu continuei cuidando dele. E eu estava cuidando porque eu fiz 7 dias de argila. Então, você não pode interromper quando você faz esse tratamento. Nós somos feitos do quê? Do barro. E o barro, aliado à confiança em Deus, é extraordinário, né? Nós somos feitos do barro. Então, a argila tem um poder aliado ao Senhor, porque o poder é de Deus. E aí eu estava ali, eles moram ali em Lourdes, e aí eu pensei, eu já vou preparar as coisas do sábado, porque minha mãe viajou a passeio com as irmãs, ela me ajuda. Eu falei, já vou preparar ali o pôr do sol, e já vou deixar tudo pronto, porque eu teria que ir na casa dele, né, na sexta também, porque hoje termina os 7 dias da argila. E aí eu falei, eu tenho que deixar tudo pronto por conta dos estudos bíblicos. E aí eu falei, Senhor, meu dia está assim, está todo tomado e eu estou com os minutos contados. E ali eu entrei ali na loja da CPB, comprei as coisas, porque a gente compra uma salsicha vegetal, e aí eu já estava quase no Mercado Central. E aí eu comprei um biscoitinho para Esté e não comprei para o Lucas. E na hora, assim, eu estava tão focada, né? Porque ela estava doentinha. E aí, quando eu virei assim a esquina, eu já estava quase no Mercado Central. Eu falei assim, não, eu preciso comprar para o Lucas, porque senão ele vai sentir. Aí eu voltei novamente na loja da CPB, a Casa Publicadora Brasileira.
E aí eu entrei e comprei o biscoito. Quando eu saí, tinha uma senhora caída. E aí tinha 2 pessoas já ali socorrendo. E aí eu dei 2 passos e eu disse, Senhor, eu não posso ajudar essa senhora. Eu não tenho condições de ajudar essa senhora. E eu dei 2 passos. Minhas irmãs, meu pé paralisou. E eu não conseguia ir à frente. E eu falei, Senhor, eu não posso ajudar. E ali a guerra na mente, né? Senhor, eu não posso ajudar. O Senhor sabe, eu tenho um estudo bíblico, eu tenho que fazer isso, eu estou sozinha. Por favor, Senhor, eu preciso ir. Dessa vez eu não posso ajudar. E aí veio, o que Jesus faria no seu lugar? A história do bom samaritano. Você vai ser como um sacerdote? Vai ser como um levita? Vai passar e não vai ajudar? E imediatamente eu voltei e eu ofereci a minha ajuda. E aí eu comecei a conversar com aquela senhora. As pessoas foram embora. E aí o SAMU demorando. Ligamos novamente para o SAMU. E eles dizem, não tem provisão. A outra vez que eu ajudei uma pessoa, foram 2 horas esperando o SAMU. Porque eles vão olhando os casos mais urgentes. E ela caiu, quebrou a mão. Foi nítido que ela quebrou a mão, porque o osso estava todo para fora, assim. E só que ela só tinha quebrado a mão. E o pessoal ali da CPB veio, ajudou, colocou ela numa cadeira. E eu falei para ela assim, Dona Maria Helena, o SAMU pode demorar muito. E ela estava com muitas dores. E eu falei assim, a senhora tem algum plano de saúde? Tem algum hospital que a senhora gostaria que eu levasse a senhora? Ela disse, eu sou do Ipseng. E aí eu falei, então vamos no Ipseng. Chamei o Uber. E nós chegamos no Ipseng. Isso, meu dia estava todo contado. Cronometrado. E eu cheguei ali, fiz a ficha dela. Levei ela ali na classificação, né, se é de risco, se não é. Levei ao médico. E eu explicando às pessoas, né, que estava ali com ela, que ela caiu e eu estava ali prestando socorro. E aí o médico falou, ela tem que fazer uma cirurgia agora. E ela não queria chamar a família. E ela tem que fazer uma cirurgia agora, porque houve uma fratura exposta. Ele explicou, né, porque estava saindo sangue, eu detive o sangue ali, mas teve os cortes muito grandes aqui, né? E ele falou, tem que fazer a cirurgia. Aí eu peguei o telefone, liguei para a irmã, liguei para a neta, e eu só fui embora. Eu deixei ela nas mãos, né? Eu fiquei ali o tempo inteiro com ela. Nós ficamos, se eu não me engano, até 3:30 da tarde. Só que assim, eu orei com ela, falei de Jesus para ela. Quando eu falei com a família, eu orei com a neta, eu orei com a irmã. O irmão dela está num período terminal no hospital e ela diz, não, eu não quero chamar minha família, nós estamos vivendo isso. Então, sabe, um contexto onde as pessoas estão, assim, totalmente fragilizadas e, assim, e todo o tempo eu falava, Senhor, obrigada, porque eu não fui uma levita e nenhuma sacerdote, mas eu fui o bom samaritano. E eu vou confiar, Senhor, que o Senhor vai guerrear todas as minhas guerras, que eu vou conseguir dar conta de tudo que eu tenho que dar conta, inclusive para o pôr do sol de amanhã, arrumar toda a casa. Eu peço que o Senhor me ajude. Lígia, eu mandei para você o áudio. Eu queria só que vocês ouvissem, sabe? Não tem coisa na terra mais importante do que você ver pessoas vendo Jesus em você. E aquela senhorinha, a Maria Helena, cabelinho todo branquinho, ela dizia para todo mundo, esse foi o anjo que Jesus colocou no meu caminho e que me ajudou e que me trouxe até aqui.
O médico disse que se ela não fizesse aquela cirurgia naquele momento, que ela ia ter complicações. Lígia, você pode colocar o áudiozinho para a gente voltar para a nossa história e nós fecharmos aqui a questão da oração. É um áudiozinho que eu acabei de te mandar. Lígia? Sim, eu já coloquei aqui na sala, tá? Vou dar o play agora. Ah, tá bom, tá bom. Obrigada, querida. Ei, Cesiane, boa noite. É Beatriz que está falando. Primeiro, eu quero te agradecer mais uma vez pelo atendimento seu com a minha irmã. Ela disse que você foi uma enfermeira de primeira grandeza. Está muito feliz de ter te conhecido. Ela está muito bem, saiu agora mesmo da cirurgia, está bem, está aqui conversando, está tranquila. Graças a Deus correu tudo bem. Deve permanecer aqui no hospital até segunda-feira, porque ela tem que tomar antibiótico e é venoso, então nós vamos ficar por aqui. Mas está tudo ótimo, graças a você, viu? Ao seu socorro, à sua atenção, muito obrigada. Assim que ela sair daqui, nós vamos nos conhecer. Um beijo, fica com Deus. Sabe, a Marilena, nós agora viramos melhores amigas. E eu falei para ela, né, que aqui em casa toda terça tem um culto. E ela quer vir, a irmã quer que eu vou na casa deles. E eu, assim, até me dispus a ir para o hospital hoje, só que não pode, né, na pandemia, não está recebendo visitas. Mas segunda-feira, ela disse que quando sair, ela quer vir aqui me dar um abraço, né, um abraço de amiga, de nova amiga em Cristo. Sabe? É isso que nós precisamos. Nós estamos num instinto de sobrevivência tão grande que nós pensamos só nos nossos afazeres, nas nossas coisas, mas nós precisamos entender que somos missionários do Senhor. E quem guerreia as nossas guerras é Cristo. Ali, o ser humano que quer tudo nas mãos dizia, eu não posso ajudar. E eu sempre ajudo as pessoas. Mas eu falei, Senhor, hoje eu não posso. Sabe quando eu falei para minha amiga, eu preciso ir, porque hoje o meu dia está muito corrido, eu não tinha dormido à noite com Esther, e eu tinha tantas coisas para fazer, e não podia deixar ela sozinha, porque ela tinha passado mal. E eu não podia deixar minha filha sozinha. E eu passei ele na CPB correndo para vir para casa. Minha mãe saiu em viagem. E eu falei, eu não posso deixar ela sozinha. Mas eu simplesmente disse, Senhor, cuide da minha filha. Cuide da minha filha, eu estou cuidando dos seus. E quando eu cheguei em casa, a Estézinha falou, mamãe, eu estou bem. Mamãe, olha como eu estou bem. A febre tinha passado. Eu tenho certeza que anjos cuidaram da minha filha. Absoluta. A Esther, ela passou uma noite mal. Ela passou com muita febre. E quando eu cheguei em casa, ela estava boa e curada. E ela está curada. Ela não teve mais nada. Porque eu descansei no Senhor. E eu me lembrei dessa história de Senhor, é o Senhor quem guerreia as nossas guerras. É o Senhor quem peleja por nós. E eu quero entregar minha filha nas tuas mãos. E eu vou cuidar dos seus aqui. E eu cuidei. E Deus cuidou da minha filha. Isso é uma experiência que eu vivi essa semana com Deus. Quinta-feira. Isso aconteceu na quinta-feira. E eu louvo a Deus, porque é Ele quem guerreia as nossas guerras. E sabe que nesse contexto, eu vou voltar aqui, porque eu nem sei o tempo, mas eu vou finalizar aqui com vocês. 5 minutinhos. O rei Senaqueribe, ele além de estar ali com o exército, deles começarem a espantar o povo, a gritar, ele começou, veja que o verso 17, ele escreveu também cartas para blasfemar
do Senhor, Deus de Israel, e falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Ele escreve carta, ele debocha, ele blasfema. Aqui diz assim, ele escreveu cartas para blasfemar contra o Deus de Israel. O rei Senaqueribe, além de colocar aquele povo para gritar, para amedrontar o povo de Deus, um exército, o maior exército, era o rei da Síria que estava ali, era o exército assírio que estava ali. Se você notar, o rei Ezequias, ele viveu no período de Isaías. O cativeiro babilônico foi em 605, os profetas ali eram Ezequiel, Jeremias e Daniel. Só que nesse período aqui era o profeta Isaías, era no ano 700. E aqui o rei Ezequias agora recebe cartas de um homem que tinha destruído as 46 cidades fortificadas. Eles tinham destruído todo o povo de Deus, as cidades de Deus. Ele tinha levado cativo as 10 tribos. E agora aquele exército ali sitiando Jerusalém. E agora ele escreve cartas blasfemando e dizendo: olha, nenhuma das outras cidades foi livre da minha mão. Vocês também não serão. Você imagina, você está de frente de um exército mau, um exército poderoso, um exército que estava conquistando tudo, porque a Síria estava governando tudo. E agora eles tinham conquistado as 46 cidades. E ele está dizendo assim: olha, eu conquistei todas as cidades fortificadas. E agora eu vou conquistar vocês. E o Deus de vocês não livrará, o Deus do rei Ezequias, porque nós sabíamos que o rei Ezequias, ele tinha tido experiências com Deus. Ele era um rei, mas ele era um missionário. Nós vamos voltar novamente, preciso ler com vocês. Ele está dizendo: olha, quem guerreia a guerra deles é o braço da carne, mas quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso, e é Ele quem guerreia nossas guerras. O povo acalmou, o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Só que o exército assírio agora vem muito mais veloz, e ele vem com cartas para blasfemar e diz: nós vamos atacar vocês, nós vamos destruir vocês. E agora, quando ele fala assim: eu destruí as 46 cidades, imagino que o rei Ezequias fala: Senhor, é verdade, eles destruíram todas as 46 cidades, e agora chegou a nossa vez. Sabe o que o rei Ezequias fez? O que eu e você temos que fazer. Verso 20. Pena eu não ter tempo de detalhar mais esse capítulo com vocês. O rei Ezequias, verso 20, olha o que ele fez. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso. Só que aqui tem oraram, verso 20. E agora no finalzinho do verso 20 diz: e clamaram ao céu. Orar é diferente de clamar. Lá em 2 Timóteo diz: façam súplicas, orações, intercessões. Tem diferença. Súplica, intercessão, oração, clamor. Eles clamaram. O rei Ezequias pegou aquelas cartas junto com o profeta Isaías, onde estiver 1 ou 2 reunidos. Está apertada a guerra? Chame reforço. E o rei Ezequias chamou o profeta Isaías. Os dois foram no templo. E o rei Ezequias coloca aquelas cartas no altar. Ele coloca as cartas no altar e diz: Senhor, está aqui as cartas. Eles estão blasfemando contra ti, Pai. Pai, eu fui lá e falei para o povo: esforçai-vos, tenham coragem, talvez sua Bíblia tenha: seja corajoso, seja forte, seja corajoso, esforçai-vos, tenham de bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão com ele, porque há muito maior conosco do que com ele. E com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. Você precisa confiar que quem guerreia
as batalhas é Cristo. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Só que quando ele escreve as cartas, Ezequias tinha falado isso. Mas Ezequias, naquele momento, ele temeu. E ele vai lá, ele ora, e ele clama. Ele levanta um clamor: Senhor, nos ajude. Queridos, missionários do Senhor, missionárias, é Cristo quem guerreia. E essa semana eu vivi essa experiência, porque eu disse: Senhor, eu não tenho, o Senhor está me chamando para essa missão. E a minha filha está doente. E o Senhor sabe o quanto eu vim aqui correndo para voltar para casa. A Estherzinha tinha passado mal, muita febre. Tanto é que eu não trouxe a palavra aqui para vocês. Porque eu não tinha dormido naquela noite. E quando foi, acho que 3:30 da manhã, eu mandei uma mensagem para Iapo: Iapo, por favor, eu não tenho condições de falar na sala. A Estherzinha está passando muito mal. E quando eu cheguei em casa, minha filha estava curada. A minha filha estava curada. Porque o Senhor guerreou as minhas guerras. Eu descansei nele. Literalmente, eu disse: Senhor, minha filha está doente. E eu não posso deixar minha filha sozinha aos meus olhos. Mas o Senhor está me chamando para essa missão. E eu só posso confiar que o Senhor vai guerrear as minhas guerras. E ele guerreou. Agora, preste atenção aqui numa coisa. Verso 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os líderes, os capitões no arraial do rei da Assíria. O Senhor enviou um anjo. E um anjo destruiu o exército assírio. Um anjo destruiu os valentes, os capitões, olha, valentes líderes, capitões do arraial da Síria. Envergonhado, voltou à sua terra. Quem é que voltou envergonhado? Senaqueribe, o rei, um dos reis mais maus da Síria. Envergonhado, porque seu exército inteiro tinha sido morto por um anjo. Os líderes, os capitões, os valentes, todos mortos. E agora, envergonhado, ele volta para a sua terra. Preste atenção. E entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Sabe o que aconteceu com o rei da Síria que blasfemou contra Deus? Os seus filhos o mataram. Ele, quando vê o anjo destruindo, ó, vai embora, cabisbaixo. Agora, quando ele entra ali na casa do seu Deus, ele é morto. Porque nós não podemos temer. Missionários do Senhor, o poder está na oração. O que Ezequias fez com Isaías? Orou. E é a oração. O que aquele pastor da França, daquela pequena cidade da França, fez com todos? Ele levantou um clamor com toda uma cidade. E eles salvaram judeus. O exército nazista veio e não enxergou ninguém pelo poder da oração. Aprenda a clamar. Aprenda a ter intimidade com Deus. Agora, sabe uma coisa que diz no Espírito de Profecia? Diz assim, olha, Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio a uma pessoa, de preferência a permitir que fosse vencida. Isso está em Mensagens aos Jovens, página 94. Deus enviaria todos os anjos. Um anjo do céu destruiu o exército de Senaqueribe. Um anjo do céu. Agora imagina que Deus, ele manda ao meu auxílio, ao seu auxílio, todos os anjos, se preciso for. Precisamos apossar do poder de Deus. E derramarei o meu poder para serem minhas testemunhas. E eu fui testemunha do Senhor Jesus essa semana, quando em um momento adverso eu não podia ser. Mas eu me lembrei que muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
que é Cristo quem guerreia as nossas guerras. E eu descansei no Senhor. E eu cheguei em casa e minha filha estava curada. Porque eu descansei no Senhor. Sabe, o nosso instinto de sobrevivência não nos deixa ser missionários. E o tema dessa lição é a missão de Deus e a oração. Não tem como você fazer a missão sem oração. Naquele momento eu clamei ao Senhor, Senhor, cuida da minha filha. E eu, com os meus olhos, eu vi o milagre acontecer. Porque eu saí, deixei minha filha com febre. Fui para a missão. E ali, aquela missão estava fora do meu controle. E eu fui para a missão, fui para o hospital com aquela senhorinha. Fiz ali os primeiros socorros. Deixei ela nas mãos, não deixei ela sozinha. E eu fiquei no hospital com ela. E eu cheguei, minha filha estava curada. Porque quem guerreia as nossas guerras é o Senhor. Nós precisamos ter isso nas nossas mentes. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida dos nossos. Sabe? Verso 23. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor. E coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. O rei Ezequias deixou um legado para mim e para você. O exército está à nossa volta. O rei está mandando cartas blasfemando contra nosso Deus. Pegue as cartas e leve no altar do Senhor. Ore, mas além de orar, clame. Clame. E vocês verão o exército inteiro ser derrotado. Não esqueçam disso. Um anjo destruiu todo o exército. Mas a serva do Senhor, em mensagem aos jovens, diz que Deus, Ele envia, se preciso for, todos os anjos do céu ao nosso auxílio. Que nós possamos nos entregar à missão do Senhor. Que nós possamos nos colocar na presença do Senhor. E dizer, Senhor, eu quero ser missionário. Eu quero ser um bom samaritano. Eu quero, Senhor, receber o poder para ser testemunha tua nessa terra. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigada, César, por partilhar conosco a sua experiência com Deus. Isso nos traz força e coragem. Amém. Neste momento, então, vamos passar para as orações. E no final das orações eu quero colocar também um hino. Quem gostaria de orar neste momento? 2 pessoas. A César faz a primeira, tá bem? E preciso de mais 2 pessoas. Eu posso, Lídia. Amém, Aparecida. Quem mais? É Dalvani, viu? Dalvani. E a Aparecida também levantou a mão. Obrigada, Dalvani. Então, Dalvani e Aparecida. César, pode começar. Obrigada. Quem pudesse ajoelhar, vamos fazer essa atitude de reverência diante do nosso grande eu sou. Paizinho querido, aqui estamos na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz conosco, se faz nessa sala. Obrigada, Jesus, por ver
que o Senhor guerreie as nossas guerras na prática, quando nós confiamos no Senhor, quando nós clamamos ao Senhor. O Senhor é quem peleja por nós. E nós precisamos, Pai, entender isso, confiar no que está escrito na sua palavra. Se nós não confiamos, temos que rasgar as páginas da tua palavra. Nós não podemos viver um cristianismo barato, Senhor. Nós não podemos viver sem ter uma vida de oração e sem ser missionários, Pai. Porque nascemos no teu reino como missionários. Quando aceitamos a Cristo, quando entregamos ali através do batismo e recebemos ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é quando nós temos uma imposição de mãos sobre as nossas vidas nos dias atuais. E quando nós nascemos ali naquelas águas, nós nascemos como missionários. E nós precisamos, Senhor, entender que é Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e confins da terra. E mais uma vez nessa semana, o Senhor me mostrou o quanto o Senhor espera, quando o Senhor espera que possamos ser embaixadores teus. Quando o Senhor nos dá uma missão, mesmo que num momento adverso, mesmo por um instinto de sobrevivência, você quer cuidar dos seus, nós precisamos descansar no Senhor. Se o Senhor nos pôs aquela prova, precisamos ser fiéis, descansar no Senhor e ver os milagres acontecer. Te louvo, Senhor, porque o Senhor restaurou a saúde da minha filhinha, enquanto eu cuidava dos teus filhinhos. Obrigada, Senhor. Nos ajude a aprender a descansar no Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiros missionários no teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, agradecidos, com os corações alegres por essa bênção maravilhosa que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Que maravilha, Senhor Jesus. Mais uma vez a tua palavra se cumprindo na vida da nossa irmã Cesiana. Cuidando dos seus, e o Senhor ela cuidando do próximo, e o Senhor cuidando dela, da filha dela. Às vezes, Pai querido, às vezes não. Hoje, eu me senti envergonhada, Pai, de muitas vezes não descansar no Senhor. Mas hoje, eu quero suplicar a Ti, Senhor, não só para mim, mas para todas nós que encontramos nessa sala. Imputa em nós, meu Pai, o espírito missionário, a coragem e essa fé, Pai, essa fé genuína de ir e fazer aquilo que o Senhor nos mandou, sem se preocupar com o nosso, porque os nossos o Senhor cuida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por esse encorajamento, por essa força, que nós possamos, meu Deus, como disse o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A nossa maior dificuldade, meu Pai, é aquietar, é confiar. Mas nessa manhã, esse Espírito Santo de Deus que está conosco, irá nos fortalecer para que nós possamos aquietar e saber que existe um Deus que guerreia as nossas guerras. Portanto, meu Pai, toma cada família dessa sala, cada filho, cada esposo, cada parente, cada irmão,
nas tuas mãos e nos faça confiar que o Senhor irá trabalhar na mente e no coração dos nossos familiares. Continue abençoando a tua filha Cesiane, Pai, a nossa irmã Belinha, todos aqueles que fazem estar na direção, né, através do Espírito Santo, nessa sala, que eles possam ser cuidados pelo Senhor. Mais uma vez eu entrego a família da Cesiane, Pai, e a Cesiane também. Que o Espírito Santo de Deus continue a usando para fazer a tua obra. Fique conosco e muito obrigado, Espírito Santo. Nós não temos palavra para agradecer. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo por nós, por essa oportunidade de ter conhecido essa sala, principalmente a mim. Eu falo por mim, porque eu tenho passado uma luta, e essa luta não está sendo fácil, mas eu sei, nessa manhã, eu pude descansar e falar obrigado. Essa luta não é minha, e eu vou ver a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor. Amém. Continuando aqui, ó Deus, na sua presença, com os nossos corações alegres, fortalecidos, cheios de vigor, por tudo que nós ouvimos nesta manhã, Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, e como o Senhor nos ama, Pai. Mas temos uma grande responsabilidade que o Senhor nos deste, de ser, meu Deus, missionários, trabalhar na obra do Senhor. E a gente sabe, ó Deus, que o inimigo, ele tem colocado empecilhos na vida de muitos de nós, para que essa obra ela não seja feita, Pai. Mas nessa manhã, Senhor, onde podemos aprender que quem guerreia por nós é o Senhor. Não há o que temer. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos nesses últimos dias, porque nós precisamos pregar as 3 mensagens angélicas. E nós sabemos que a mensagem de saúde, ela é o braço direito das 3 mensagens. Precisamos viver, Senhor, e pregar e ajudar pessoas, Pai, que estão sofrendo nesse mundo. Às vezes até nós mesmos estamos sofrendo por falta de obediência ao Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, de nossas vidas. E faça uma transformação, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes. Que nós possamos ser limpos, para que possamos, ó Deus, receber o Espírito Santo em nossa vida. Que o Senhor continue abençoando, Pai, cada lar aqui representado, Senhor. Cada vida. Que o Senhor continue abençoando, Pai, mais uma vez a vida da irmã Cesiane. Que o Senhor possa nos ajudar a ter disposição, assim como ela tem, de sair, meu Deus, para ir para qualquer lugar onde ela é chamada para ir. Enfrentando as dificuldades da vida, porque não é fácil, ela é uma mãe, ela é uma esposa, mas ela não teme. Que nós possamos, Pai, ser assim também, para fazer a tua obra, Senhor. Dai-nos força, Senhor Deus. Prepare a nossa vida. E que nós possamos realmente confiar nesse Deus que pode todas as coisas, que pode remover montanhas, que pode enviar anjos, todos os anjos do céu,
em nosso favor. E nós precisamos, ó Pai, desta força, deste poder, para assim, ó grande Deus, ser missionários na tua causa nesses últimos dias, pois nós sabemos, ó Deus, que cada dia que passa as coisas vão se piorando, vão se apertando, o caminho vai ficando estreito, Pai. Mas com o Senhor do nosso lado, não há impossível que não possa ser possível. E nós confiamos em Ti, Pai querido. Faça a transformação que precisa ser feita em nós. Eis-nos aqui, Pai, nesta manhã, nessa sala de consagração. Creio que todos aqui, Pai, estão dispostos. Só precisamos da sua ajuda. Precisamos da sua libertação, Senhor, da sua transformação. Que o Senhor continue conosco, nos livrando, nos ajudando, tirando de nós o desânimo, as doenças, que possamos, ó Deus, ser purificados pelo seu sangue e pelo teu poder, porque sabemos que nada somos se o Senhor não estiver conosco, mas cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que pode todas as coisas. Nos faça levantar, Pai amado, tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude, Senhor, a estar sempre disposto a ir para onde o Senhor nos chamar. Grande Deus, fortifica-nos, ó Pai, nos batize com o Espírito Santo. Seja com cada lar aqui representado, meu Deus, seja com as nossas famílias, com os nossos filhos, ó Deus. Em especial, pedimos por aqueles que estão fora dos teus caminhos. Que o Senhor os traga com teu poder, com teu amor, para mais perto de ti. E transforme os nossos corações. Nos ajude, nós precisamos do Senhor em nossa vida. Nós precisamos ser renovados, ser transformados, libertos para a tua obra nesses últimos dias. Sair dessa vida, meu Deus, de conformidade, de conforto, e ir para onde o Senhor nos enviar. Eis-nos aqui, permaneça conosco e nos ajude, Pai. São bênçãos que eu peço ao Senhor nesse momento, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, Pai, vida eterna, vida maravilhosa no céu contigo. Nós te agradecemos, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre.
hoje é o dia de agir, de ter coragem de assumir. Somos um povo escolhido por Deus, luz para um mundo que escureceu. Muito mais fácil é dizer do que ser, tão mais difícil viver. Como uma igreja que espera encontrar a Cristo quando Ele em glória voltar. Dá-nos força, Senhor, para cumprir a missão, para começar cada dia em comunhão. Força para crer, para pregar e viver a fé e a esperança de encontrar Jesus. Força para dar o perdão, para ajudar o pobre que estende a mão, para controlar os impulsos carnais, comentários impróprios tão prejudiciais. Com nossas vidas queremos mostrar o verdadeiro evangelho pregar. Manda-nos força do alto, Senhor, para que outros vejam em nós teu amor. Dá-nos força, Senhor, para cumprir a missão, para começar cada dia em comunhão. Força para crer, para pregar e viver a fé e a esperança de encontrar Jesus. Dá-nos força, Senhor, para cumprir a missão, para começar cada dia em comunhão. Força para crer, para pregar e viver a fé e a esperança de encontrar Jesus. A fé e a esperança de encontrar Jesus. Amém. Rutinha, é contigo, minha flor. Amém. Meninas, eu posso só ler um texto aqui? Com Só um- certeza. É um pequeno texto, diz assim: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje, mais ainda. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 133. Então, nós precisamos clamar
pelo batismo do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. Amém. Esse momento agora é o momento das considerações. Quem se sentir tocado pelo Espírito Santo para compartilhar algo que a mensagem tocou no seu coração, esse é o momento, fique à vontade. Nós já temos aqui uma mãozinha, que é a da irmã Ana Maria. Seja bem-vinda, irmã Ana Maria. Pode abrir seu microfone. Bom dia, paz do Senhor Jesus, feliz sábado para Bom todos. dia, feliz sábado. É muito linda a mensagem que a irmã Cesiane trouxe em relação à missão. É uma mensagem de motivação e coragem, né? Nós precisamos, a cada dia, nos atentar para a palavra de Deus. Porque, como ela falou, quando Deus deixou escrito, a gente tem que obedecer, porque a ordem é dele. E se ele ordena, ele garante a vitória. Eu vou contar rapidamente aqui. Às vezes os irmãos estão dizendo, irmã Ana tem muito testemunho. Mas é como a irmã Cesiane falou, o missionário ele tem muita experiência no campo e com Deus. Então, no dia do Caleb, que terminou há pouco tempo atrás, a igreja onde eu frequento foi desafiada a sair de dentro da caixa do templo para ir para a rua, fazer o Caleb na rua. E esse Caleb que o Espírito Santo de Deus escolheu para a gente fazer, foi justamente em um local onde o tráfico impera, uma coisa fora do normal. Muitos irmãos se motivaram para poder estar lá, naquele desejo de eu quero estar lá. A igreja colocou momentos de oração intercessória, várias horas por dia, para que todos estivessem prontos. Mas eles estavam interessados mais em dar estudo do que estar ali no campo, que é o lugar da gente, é no campo. Então, eu estava viajando em missão em São Paulo, e aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, está na hora de voltar, está na hora de voltar. E eu tinha comprado a passagem de avião, tive que deixar para trás, né, adiar a viagem de avião, e o Espírito de Deus antecipou minha passagem de ônibus, eu tive que voltar a tempo de ainda pegar praticamente 2 semanas de Caleb. E assim, quando eu voltei, a igreja estava assim, meio confusa, porque com medo também. Muitas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, mas infelizmente ainda não tomaram posse de confiar em Deus como deve, de acordo com a mensagem que ele manda para a sua igreja. E assim, quando eu cheguei, os irmãos falaram assim, glória a Deus que a irmã Ana chegou, a gente agora tem que marchar. Eu disse assim, vocês têm que aprender a confiar no Deus que nós servimos. A promessa dele, ele manda a gente ir pregar o evangelho. Sabe por que vocês estão com esse medo? Porque vocês não têm costume de estar batendo em casa para desafiar o inimigo com a palavra de Deus e derrotar ele. Se vocês fossem igreja de missão, isso não estava acontecendo. Mas por que esse medo? Porque ali assim, ali assado, a gente estava assim, estava assado. E aí o medo começou a aniquilar alguns irmãos. Eles começaram a ficar para trás e aqueles que Deus deu coragem avançou. Tudo bem. A gente começou fazendo o trabalho com ânimo e lá os irmãos me chamavam para orar e ali o Espírito Santo me usava para poder clamar. Não era orar, como a irmã falou, é uma realidade. Nós precisamos, nesses últimos dias, aprender a clamar. E ali Deus me levantou e clamou, e eu clamava, e a mensagem começou a atingir o coração daquele povo. Inclusive, na frente da onde a gente estava fazendo esse trabalho, era um dos líderes de droga, tráfico de droga. E ele ficou atento à oração, ao louvor, ele ficava ali ouvindo tudo. O que aconteceu? No terceiro, era para finalizar, com 15 dias, faltando 3 dias para encerrar esse trabalho, como a irmã leu na palavra de Deus acerca de Sanaqueribe. O inimigo se levantou e ali, aquele rapaz que estava ouvindo a mensagem, ele foi almejado
por outros e veio a óbito. Mas um dia antes dele ser alvejado, o nosso irmão Carlos, que estava na missão, ele fez o apelo a esse rapaz. E tinha uma outra senhora, que era a família toda, que estava na frente da porta assistindo o culto todos os dias. Ela começou a influenciar os outros vizinhos, e os vizinhos começaram saindo para ouvir também. Essa senhora, quando ela viu aquele acidente acontecendo, ela tinha 82 anos, tinha problema de coração e outras coisas mais, ela passou mal e foi para o hospital. Mas o irmão Carlos, quarta-feira, fez o apelo a ela também, junto com a família. E ela ficou muito feliz e disse que ia aceitar Jesus, que aceitou Jesus e a mensagem que estava levando para ela. Quinta-feira, ela deu derrame cerebral e foi para o hospital e veio a óbito. O que eu quero dizer com isso? Que os irmãos ficaram com medo, muitos desistiram daquele trabalho. Somente, presta atenção, irmão, somente 8 pessoas permaneceram com esse trabalho. E para a glória de Deus, nós temos a convicção e certeza de que essas 2 almas desceu ao pó, crendo na promessa da ressurreição. Então, no meio de quase 50 pessoas, muitos desistiram, somente 8 permaneceram. O que isso quer nos dizer? Que a palavra de Deus se cumpre e que nós não podemos voltar atrás, temos que realmente confiar e avançar. E nesse dia 20, para a glória do Senhor Jesus, nós vamos levar um culto lá para esse mesmo lugar e vamos focar todo o trabalho missionário nesse bairro por um período de tempo, para que salvar aquelas almas que estão envolvidas com esse costume mau e também aquelas almas que já ouviram o evangelho para a salvação. Então, para mim, essa mensagem que ela trouxe hoje é de suma importância para cada dia mais me encorajar a estar no campo e, principalmente, confiar na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessa grande mulher em Cristo, porque ela motiva a sua igreja a ser missionária. E o nosso papel é esse, é motivar os nossos irmãos fracos e fortes, entre aspas, a se fortalecer no Senhor. Que Deus abençoe a voz dele através da boca de Cesiane e todos nós que ouvimos possamos realmente tomar posse dessa palavra e viver na nossa vida. Essas são as minhas considerações. Amém. Muito obrigada, irmã Ana Maria. Alguém mais gostaria de compartilhar algo que a mensagem que o Senhor nos trouxe esta manhã falou ao coração? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha aqui. Gabi. Irmã Aparecida, né? Bem-vinda, irmã Aparecida. Bom dia. Bom Olha, dia. essa mensagem foi uma resposta de Deus para mim, porque a gente tem passado, né, por uma luta muito grande e às vezes a gente fica fazendo pergunta. Mas hoje, nessa mensagem, né, através da boca da nossa irmã Cesiane, ele veio falando para mim: não se preocupa, sou eu que estou guerreando por você. Então, nessa manhã, essa mensagem me fez descansar, porque eu estava assim confiante, mas não aquela confiança, aquela totalidade, 100%. Mas graças a Deus, Deus me ajudou, né, me presenteou nesse dia. É por isso que fala que o sábado é dia de bênção especial. E a bênção especial que eu recebi hoje foi essa mensagem: confia, confia, do seu lar, das suas lutas, cuido eu. Então, essa é a minha consideração. É meu eterno agradecimento. Eu não tenho palavra para me agradecer as mensagens dessa sala. Então, quando ela estava falando aí, meu Deus do céu, eu vou ligar meu microfone, vou glorificar a Deus, todo mundo tem que ouvir a minha voz, sabe? Mas aquela alegria.
Foi um calor que subiu em mim aqui na minha sala. Eu falei, não, só pode ser o Espírito Santo de Deus. Então, eu agradeço muito, né? É só agradecimento, agradecimento e agradecimento. E eu confio, eu vou contar os meus testemunhos, né? Da vitória e do resultado dessa guerra, né? Da vitória. Essa é a minha consideração e, principalmente, o meu agradecimento. Obrigada. Amém. Deus seja louvado por essa mensagem, né, de confiança que Ele nos traz, que nós possamos nos apegar cada vez mais à fé e confiar no nosso Deus, nos momentos mais difíceis, que nós possamos exercitar essa fé. Alguém mais gostaria de falar? Bom, não estou vendo aqui mais nenhuma mãozinha. Então, nós vamos, nesse momento, convidar alguém que gostaria de fazer a oração final, para a gente poder finalizar o nosso culto dessa manhã. Alguém gostaria de fazer a oração final? A irmã Ana Maria? Ok, muito obrigada. Então, a Ana Maria vai fazer a oração final para nós. Pode orar, irmã. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo e mantenedor de todas as coisas perfeitas. Neste momento, Senhor, nos prostramos diante da Tua presença para Te agradecer por mais um dia lindo que o Senhor está nos presenteando com vida e com o desejo, através do Santo Espírito, de Te adorar. Pai Santo, Pai Justo, o grande eu sou da história do Teu povo. A Jerusalém espiritual se prostra diante do Senhor para Te agradecer pelas maravilhas que o Senhor nos revela através da Tua santa e eterna palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala na Tua palavra que usa os vasos de acordo com a Tua vontade. Nos limpa, Senhor, pelo Teu poder. Nos coloca, por favor, nos dá coragem para que possamos estar com os nossos vasos com a boca para cima, para ser cheio do Santo Espírito do Senhor, para que possamos iluminar esse mundo com o Teu Evangelho eterno. Senhor, sabemos que são dias maus e nós precisamos urgentemente nos preparar para essa mensagem de esperança, libertação e salvação a toda criatura. O Senhor nos deu uma ordem, Pai, através da Tua palavra, ide pregar o Evangelho, e estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Senhor, nos batiza pelo Teu infinito poder, com a porção dobrada do Teu Espírito. Tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não Te engrandece, que não Te louva. Por favor, Deus, nós precisamos ser vasos na mão do oleiro a todo tempo, para que assim, ó Pai Santo e Justo, possamos mostrar ao mundo a glória devida ao Teu nome. Pai querido, obrigado pelas vidas que se fazem, meu Pai, nesta igreja virtual. Obrigado também pela vida da irmã Cesiane, Deus, que o Senhor continue usando ela para motivar a igreja virtual e por onde quer que ela passares, que a Tua igreja também, que aprende, que pratica, passares, possa deixar um legado do Senhor na vida das pessoas. Espírito Santo, meu amigo, glórias Te dou, Senhor, porque temos aprendido um novo caminho. Estamos aprendendo aquilo que necessitamos
para que realmente o mundo possa ver Cristo em cada um de nós. Visita, Senhor, neste momento, os pedidos que foram feitos no chat nesse dia, também os pedidos que ficaram no nosso coração apresentado a Ti através do nosso joelho, e por amor do Teu nome, obrigado, Deus, porque Tu és um Deus que cura. Pela cura da filha da irmã Cesiane, o Senhor Deus que cura, quando nós entregamos nas Tuas mãos aquilo que é Teu para o Senhor cuidar, o Senhor realmente opera milagres e prodígio para aqueles que crêem na promessa do Senhor. Pai bondoso e amado, fica conosco. Hoje queremos continuar ouvindo o Senhor falar ao nosso coração através do vaso que o Senhor escolheu para trazer a mensagem ao nosso ser. Que nós estejamos realmente preparados para ouvir e executar a ordem do Senhor à sua igreja. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo, Espírito da verdade. Que o Senhor venha convencer e converter a tua igreja a toda a verdade. Para que a dúvida, a incredulidade, o medo, a insegurança seja neutralizado no meio do teu povo. Mas que o bem, a bondade, a fidelidade, a retidão seja o que alcance o nosso coração e o Senhor venha tomar o trono dos nossos corações para reinar. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração em concordância, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E assim seja. Amém. Nesse momento, vamos nos despedir com um hino. Esperei confiante no meu Senhor, firmou meus pés numa rocha firme e ouviu meu clamor, e ouviu meu clamor, tirou-me do escuro, me trouxe alegria, deu-me sua paz, eu exaltarei e o louvarei, e deu-me um novo louvor, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e confiarão no Senhor, no Senhor. Tuas maravilhas, muitas são, não posso contar. Eis o meu Criador, meu Salvador, e deu-me um novo louvor, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e confiarão no Senhor, no Senhor. Eu me deleito em tua vontade, pois tua lei está em meu coração, e deu-me um novo louvor, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e confiarão no Senhor, no Senhor.
Deus seja louvado. Nesse momento nos despedimos de todos, que todos tenham um sábado feliz na presença de Deus e até amanhã. Fiquem com Deus. Um bom dia, Amém. feliz sábado para todos. Bom dia, Cesiane, que Deus continue te abençoando, viu? Todos. Amém, irmã. Deus seja louvado. Vamos encerrando a sala.